Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje muito especial, trazendo um dos maiores psiquiatras mais influentes do país. Eu vou botar uma música aqui que eu gosto, chama Memória da Pele, do João Bosco, cantado pela Maria Bethânia. Olha que bonito, não pode muito, né? Essa música chama Memória da Pele. Seu nome, sua cara, seu jeito. É do João Bosco, ele canta também. Aqui é Maria Bethânia. Quis parar, né? Senão os caras cortam a gente aqui, direitos autorais. Mas tenho certeza que muita gente gostou de eu colocar essa música, uma música bonita, né? Sensível. Professor Eurípides chegou. E eu já vou chamá-lo, porque hoje nós temos uma live especial sobre um assunto psiquiátrico, um assunto de saúde pública extremamente relevante. Eu sei que muita gente teve interesse. Vamos colocar o professor Eurípides aqui na linha. Vamos ver se ele... Vamos ver aqui o Eurípides C. Miguel, é isso mesmo. Pronto. É só aceitar. Agora sim. Bom, não foi tão difícil, foi? Não foi. Foi muito fácil estar aqui. Muito bom estar aqui com você e com teus seguidores. Um prazer. Euri, prazer todo meu. Eu vou resumir para as pessoas, porque o teu currículo é quilométrico. Eu estava estudando trabalhos seus que você acabou de publicar agora em 2024. Então, basta dizer que é professor titular de psiquiatria no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu estou muito honrado. Nós temos, acho que nos conhecemos há 40 anos, pelo menos, né? Você está bem de saúde? Está tudo bem? Tá tudo bem, tá aqui. Tenho batalhado aqui com a senitude, mas tá tudo bom, tá tudo ótimo. Tô muito feliz. E particularmente nesse momento aqui, que eu tô cheio de energia para falar para você e para os teus seguidores. Olha Tá aqui. que coisa legal. Tânia Helena Amaro. Ela está mandando boa noite. Ela disse que ela é, desculpe, filha do professor Amaro. Olha, Que nosso legal, querido né? Amaro, ela não tem ideia de quanto ele foi precioso nas nossas vidas, né, Muito, Taki? muito querido. Eu vou deixar um pouco isso aqui no teu rosto, porque as pessoas vão fazer algumas perguntas. Depois eu tiro. Claro que um monte de elogios a você já apareceu aqui. Então, Euri, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: conta para as pessoas a tua trajetória. Como é que você chegou à psiquiatria? Por que psiquiatria? Você era um atleta sempre, né? Como é que você chegou à psiquiatria e por que você se dedicou boa parte da tua vida para estudar toque? Conta um pouquinho para a gente conhecer, as pessoas não te conhecem. Claro que muita gente Com o conhece. maior prazer, Taki. Meu pai era psiquiatra, então eu tinha aquilo que eu acho que é uma cultura de orelha. Eu, eu via psiquiatria em casa direto e meu pai era um cara. Naquela época, ele tinha feito a formação dele no Juqueri, e no Juqueri ele tinha sido inovador na área de terapia ocupacional, aquela ideia de comunidade terapêutica, de buscar os pacientes terem uma participação mais ativa no seu tratamento. E a gente tinha um sítio, quando ele tinha os pacientes do consultório dele, ele levava quando estava em quadros psicóticos, transtorno bipolar, quadros de mania, ele levava para o nosso sítio. Então eu convivia com aquelas pessoas e aprendi muito. E quando eu cheguei no quarto ano da faculdade, eu percebi que eu tinha uma cultura que eu tinha aprendido, que eu não sabia, que eu já sabia bastante coisa nessa área.
E isso me ajudou a me interessar, né, mais ainda. Mas acho que eu entrei na faculdade de medicina pensando em ser psiquiatra. No sexto ano eu fiquei na dúvida. Eu gostava muito de clínica médica e fiquei na dúvida. Mas aí acabei decidindo pela psiquiatria, né? E daí nos primeiros anos, né, tá, que aquela época que tinha uma influência, a psiquiatria se discutia se a psiquiatria seria uma especialidade médica ou devia se Aham. aproximar mais das ciências humanas. E vivia toda aquela discussão. E eu levantei essa bandeira que a psiquiatria, entre outros, né, devia se aproximar da medicina, que a psiquiatria não devia se afastar da medicina. E daí a gente fez, durante a faculdade, não sei se você lembra aquele congresso do Psiquiatria e Medicina Interna, Sim. que era uma mesa redonda de cada área da psiquiatria com o resto da medicina, né? E daí, influenciado por esse momento, fui fazer meu doutorado estudando as manifestações psiquiátricas no lúpus, que era uma doença que se manifestava no corpo todo, né? Você tem alterações no coração, no rim, nas articulações, né? E daí, quando eu acabei a minha tese, eu queria muito ser professor da faculdade, né? Eu tinha sido presidente da Atlética durante a faculdade, tinha uma conexão muito grande com a faculdade. E a gente tinha que ir para fora naquela época, né, Tag? Então, eu queria ficar na faculdade, então eu achava que eu tinha que ter uma formação fora. E daí a maior parte da nossa escola, do nosso departamento, assim como você, né, tá aqui, ia para Londres, Uhum. ia para Alemanha, mas poucos naquela época iam para os Estados Unidos. O Beni tinha ido e eu também resolvi ir. E o Beni uma vez veio para o Brasil um cara chamado Michael Jennings, que era um Hum. especialista em toque. E ele veio para o Brasil e daí no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, eu nem falo, meu inglês era horrível, o Beni me ajudou a conversar com ele. E ele era da Harvard, né? Que a gente tinha esse nome, Harvard, né? Então eu perguntei para ele se eu poderia ir para lá, né? E ele do Massachusetts General Hospital, que era o principal hospital psiquiátrico, hospital geral da Harvard, hospital escola, né? E ele me falou, pode vir. Eu não sabia o que era toque naquela época. E eu queria ir para o Massachusetts General Hospital porque era o hospital que mais tinha desenvolvido essa área de consultoria psiquiátrica, que era justamente essa Aham. interface da psiquiatria com a medicina, né? Então eu fui para o Massachusetts General Hospital para estudar consultoria psiquiátrica, a gente chamava, e uma parte do tempo eu fazia esse grupo de pesquisa com toque. Mas daí, depois de um ano lá, eu fico com meus filhos pequenos, né, fico com a família inteira, eu queria ficar 2 anos, pelo menos. E daí eu precisava renovar minha bolsa. Para isso, eu precisava ter uma história, alguma coisa na área de pesquisa mais sólida, tipo, pelo menos um paper, para justificar o CNPq na época, renovar minha bolsa. Então, eu acabei me aprofundando nessa área de toque. Eu não gostava, não achava. A gente tinha experiência aqui no nosso hospital psiquiátrico, muito terceirizado, né? Tá aqui, caras muito graves, né? E eu achava difícil cuidar deles, né? A resposta era pequena, né, para esses casos tão graves, né? Naquela época. Mas aí eu fui me aprofundando e me apaixonei pelo toque, né? Então, e daí quando eu voltei nós criamos o ProToque, né? E o ProToque foi se desenvolvendo, eu mantive essa colaboração quando eu estava lá, o pessoal da Yale, eu fiquei muito amigo do James Lackner na Yale, então interagia, ia para a Yale, voltava. Quando eu voltei, eu também tinha uma conexão enorme com a Yale, com a Harvard, e a gente foi construindo esse grupo com essas conexões, né? E depois ampliamos, e daí a gente criou um grupo altamente especializado. Quando eu cheguei mais para frente, apareceu a oportunidade de um concurso para professor titular. Eu era na área da psiquiatria da infância e adolescência onde eu Uhum. poderia me encaixar naquele concurso, né? Então, de novo, eu acabei fazendo uma nova guinada, me aprofundando mais em psiquiatria da infância e adolescência para poder participar daquele concurso. E daí eu, a gente criou não sei se estou falando demais Não, aqui, me corta aqui, não, tá não, aqui. não. Não, À vontade. então a gente, para me candidatar àquele concurso, a gente criou um centro, que era o Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento, que era uma forma de conseguir recursos para uma área da psiquiatria da infância e adolescência. E eu usei isso como um projeto para me falar, olha, eu tenho condições de ser um psiquiatra da infância e adolescência sem ser, porque eu tenho aqui um projeto e agora tenho recursos para fazer esse projeto
me credencia, então, para essa vaga, né? E daí deu certo. E a gente continua desenvolvendo essa área. Agora a gente tem um centro de pesquisa e inovação em saúde mental, que são 40 milhões de reais, vindos da FAPESP e de um banco, que envolve um projeto enorme, que é uma coorte, psiquiatria digital, implementação de novas tecnologias em 2 cidades inteiras, tentando, com isso, a gente criar políticas públicas e de acesso, aumentar, propor para a população intervenções que possam ter escala, né? E daí a saúde mental digital. Mas então, nesse mundo que eu estou hoje, né, nesses projetos de pesquisa, tenho essa participação no nosso departamento, que eu tenho um papel de liderança em algumas áreas, e eu continuo lá como membro do Protoc, que é onde eu acho que eu tenho a minha identidade especializada, né, mais de expert, vamos dizer. Mas então, quando alguém me convida para falar, eu quero falar de toque, porque eu acho que eu me sinto mais à vontade. Mas eu vou comentar algumas das coisas que você falou, mas conta para as pessoas o que é um estudo de corte. As Pois pessoas não é, sabem. um estudo de coorte, cada vez mais a gente aprendeu que você simplesmente chegar num grupo de pessoas e fazer uma opção de perguntas e comparar com outro grupo, essa que a gente chama de estudo transversal, ele informa pouco sobre a relação entre as associações que você descobre. São sempre estudos de associação. Estudo de coorte é uma oportunidade incrível que você pode, então, estudar populações ao longo de um longo tempo e daí sim você fazer relações causais entre essas associações que você encontra. Então, eles são muito mais informativos, né? Então, esse estudo de coorte que a gente estuda há 15 anos é um estudo que a gente estudou crianças, começavam com 7 a 12 anos, filhos de pais com transtorno mental. Então, eles carregavam consigo uma carga genética para a doença mental, não tinham doença mental ainda. E a gente compara com o grupo controle. O que é a ideia? A ideia é tentar identificar marcadores, fatores preditivos, fatores de risco e indivíduos antes da doença começar. Porque nos transtornos mentais, depois que a doença começa, nossas intervenções são ainda parciais, né? A gente não cura, a gente, em geral, a gente Controla. diminui, alivia, né? Melhora, mas nem sempre cura. E daí a ideia é que intervir antes da doença começar, se a gente identificar, a gente puder classificar as pessoas que vão desenvolver a doença antes dela desenvolver a doença, a gente então pode fazer intervenções que talvez impeçam o aparecimento da doença ou se elas apareçam de uma forma mais mitigada, onde essas intervenções possam ser mais eficazes. Né? Eu ia comentar que a nossa turma, embora de idade eu seja bem mais velho que você, eu era seu R3 e Não você era parece, dá para ver. R2, né? R2. E a gente era daquela turma que a psiquiatria começava a dizer assim, cara, nós somos médicos, não é mais só psicanálise em psiquiatria. E você fundou o grupo de interconsulta, que Verdade. já fez essa ponte com a medicina, eu me lembro de você falando de lupus. Mas antes da gente continuar, eu acho que você organiza um congresso maravilhoso, que é um congresso de psiquiatria clínica, que vai ser agora em abril. Você não quer contar para as pessoas? De repente, tem algum médico assistindo, ou vai falar para o amigo, para o marido? O que é o congresso de psiquiatria clínica e como é que vai ser? Obrigado, Taki, de ter feito essa menção, porque eu preciso da ajuda de vocês para divulgar esse congresso. Né? Agora começa de 9 a 11 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, ali naquele área do complexo do Hospital das Clínicas. Né? Esse congresso é um congresso que a gente já organiza há muitos anos. Né? Eu estou só abrir aqui porque me deu um branco agora, de Acho que é 11 a 13 de 12, abril, né? 11, Falei 12, errado. 13. É 11, 11 12 a e 13. 13. Me deu um branco, tá aqui. Cara, ainda bem que você está aí para me ajudar. Meu Mas a gente Deus! está... Apesar da minha confusão, nós estamos investindo pesado nesse congresso. É um congresso que a gente faz há muitos anos, então a gente traz cerca de 5, 6 grandes experts internacionais e todo o nosso corpo docente do Instituto e Departamento de Psiquiatria da USP, né? Como o TAC, por exemplo. Vai estar lá presidindo ou coordenando alguma mesa ou falando, ele está sempre lá debatendo, ajuda a gente a levar o nível desse congresso. E esse ano a gente vai discutir inteligência artificial.
Quer dizer, inteligência artificial e psiquiatria, né? Quer dizer, esse é o tema principal. Vamos discutir tudo da psiquiatria, mas esse é um tema principal. E nós trouxemos o Miguel Nicoleles, que você sabe é um dos psiquiatras, um dos neurofisiologistas, mas Aham. um dos brasileiros, poucos brasileiros que foi já candidato a um prêmio Nobel. Ele quase ganhou, quem sabe ainda ganhe. Mas ele é um cara incrível para falar. Ele vai falar, ele já trabalha com inteligência artificial há muitos anos e vai falar uma conferência. Vamos ter vários debatedores. No dia seguinte a gente tem uma plenária também cheia de aulas sobre inteligência artificial, como usar o ChatGPT e essas inúmeras Hum. formas de utilizar esses novos meios de analisar dados, de escrever, né? Não sei se vocês têm usado para escrever, é incrível o que o ChatGPT pode nos ajudar. Tem uma secretária incrível para te ajudar no teu dia a dia, para 1000 coisas, né, diferentes. Vamos ter um outro profissional que vai falar como é que essa nova geração, que é o Christian Killing, a nova geração e a sua relação com a internet. Vamos ter outros que vão falar sobre relação médico-paciente, como é que fica a relação médico-paciente e a inteligência artificial, que é o Gregory Fricchione, da Harvard. Enfim, vai ser uma coisa muito legal. Eu posso falar mais sobre o Congresso, Eu se vou quiser. estar numa mesa que vem um oficial das forças americanas contar como é que ele descobriu que ele é bipolar. É interessantíssimo. Esse oficial, esse é o Greg Martin, é um profissional, é um general das Forças General. Americanas que estava em plena mania durante a guerra do Iraque. Você imagina o que um general pode fazer de estrago? E até talvez, né, Taki, de você com essa energia, né, e a capacidade de se arriscar, correr riscos inimagináveis numa situação dessa, pode até ser bom, né? Aliás, na Segunda Guerra Mundial se dava anfetamina para os Dos soldados, para que, alemães, estimulados, né? né, eles pudessem se arriscar mais, se expor mais, serem mais corajosos, se sentir mais poderosos, enfim. Mas ele vai contar um pouco o que é, dentro de uma força das Forças Armadas Americanas, a história de vida dele, tendo o transtorno bipolar, os preconceitos, estigmas que ele conviveu e como ele chegou ao tratamento também, né, Taki? Euri, vamos explicar para as pessoas, quando a gente fala transtorno obsessivo compulsivo, é legal explicar para as pessoas que é obsessão, que é compulsão. Quer Certo. explicar isso? Por favor, com o maior prazer. Então, obsessão é uma ideia, um pensamento que vem à mente do indivíduo, contra a qual ele reluta, ele não muitas vezes não vê como relevante, ou como, quer dizer, ele vê como relevante, mas não vê como, muitas vezes vê sem sentido, que fica vindo na sua mente e traz muitas vezes muito desconforto. A gente geralmente chama isso de ansiedade, não, mas muitas vezes o desconforto nem sempre é tão claramente descrito como sintomas de ansiedade, mas os sintomas de ansiedade como taquicardia, sudorese, uma dificuldade para respirar. Alguns pacientes descrevem isso claramente, outros falam apenas de um desconforto na cabeça. É como se fosse uma coisa na minha cabeça que me desconforta e geralmente é associado a um medo. Quer dizer, esse pensamento me traz uma experiência de desconforto, geralmente associado a um medo. E diante disso, em geral, esses indivíduos se engajam em comportamentos compulsivos, repetitivos, que a gente chama de compulsão. Então, esse pensamento sem sentido que vem à mente do indivíduo a gente chama de obsessão, e esse comportamento compulsivo, repetitivo, a gente chama de compulsão, que é geralmente feito para aliviar. O típico é, por exemplo, um medo de se contaminar. Naquela época da AIDS, tinha muito medo de se contaminar. Nessa época do Covid, muitas vezes tinha medo de se contaminar, embora tinha um contexto que muitas vezes não separava o real do irreal, mas esse medo de contrair uma doença de qualquer natureza, uma infecciosa, muitas vezes faz esses indivíduos se engajarem em comportamentos repetitivos de lavagem, que são as compulsões, né? Então, o medo de contaminação é a obsessão, a lavagem é a compulsão. Mas aí existe toda a natureza possível de sintomas. Mas os clássicos que a gente agrupa, então, são esses de contaminação e lavagem, são os pensamentos de agressão, a ideia que eu posso fazer algo contra alguém, machucar alguém, ou falar uma obscenidade numa situação de pública, como numa igreja.
E diante desses pensamentos de poder fazer algo de ruim para alguém, eles muitas vezes fazem comportamentos de checagem, verificação, para ver se eles estão fazendo ou fizeram, ou evitam a situação. Então, o comportamento de evitação também eu considero uma compulsão negativa, faz parte do quadro, né? Comportamentos de verificação, por exemplo, ter certeza de que tem uma dúvida obsessiva de que ele trancou a porta, então ele vai lá e verifica diversas vezes se trancou ou não, se fechou o gás, se fechou o chuveiro, se trancou a porta na hora de sair de casa. Pensamentos, por exemplo, de necessidade de organizar as coisas até ficarem simetricamente organizadas, né? E como todos os transtornos mentais, eles são heterogêneos. Então, existem aqueles também que não têm opções. Então, eu tenho a necessidade de lavar porque eu sinto a minha mão suja, ou porque eu tenho um nojo. Então, a gente acredita que essas diversas versões da doença, esses fenótipos, que a gente chama essas características clínicas diferentes, também reflitam diferentes alterações do cérebro. E pode ser que um dia a gente trate diferente, mas no momento a gente trata tudo do mesmo jeito. De vez em quando a gente pega alguns pacientes que vêm, olha, eu tenho obsessão. Aí você vai ver, ele é deprimido, então ele tem uns pensamentos que não vai dar certo, não vai. Só que esses pensamentos são compatíveis com o que ele está sentindo. No toque, no começo, pelo menos, ele acha esses pensamentos absurdos, ele fica bravo com esses pensamentos, não é? Eles não são compatíveis com o que o cara pensa, não é isso? Então, tá, que tem, classicamente o pensamento obsessivo, a obsessão é ego-distônico, como o Taki está falando, né? Eu sinto como não é meu isso aqui. É. Eu sei de onde é que vem, eu tenho esse pensamento. Por exemplo, um pensamento super engraçado de um paciente hoje, que ele tem um pensamento de que ele está andando de carro, que ele atropelou alguém. Ele para o carro, desce, verifica, ele dá a volta no quarteirão várias vezes. Ele chegou a contratar um motorista, porque ele tem uma boa condição financeira, para olhar atrás do carro dele toda vez que ele passa nos lugares, para ver se ele não causou mal para alguém. Esse pensamento é claramente egodistônico, claramente ele sabe que não faz sentido. Mas o que a gente vê que tem um contínuo entre aqueles que, naquela hora, pelo menos, acreditam, entendeu? Então é egodistônico, mas na hora que eu estou vivendo, aquilo faz todo sentido para mim. Eu, geralmente, para tentar entender por que aquela pessoa acredita numa coisa tão absurda, eu acho que tem a ver com o fato de que muitos desses pacientes, quando eles pensam, eles ao mesmo tempo sentem uma série de alterações autonômicas, interoceptivas, de desconforto, esses sintomas que eu chamo de ansiedade, e essa sensação faz eles acreditarem, porque se eu estou sentindo isso, de alguma forma, isso deve ser real. Mas eu vejo também, tá, que tem caras que não têm insight e caras que têm menos insight. Então tem um contínuo. Tem caras que você tem que trabalhar para mostrar que aquilo é um absurdo. Outros claramente já chegam, isso aqui, eu estou com esse negócio, eu sei que é um absurdo, mas na hora eu acredito. Mas depois passa. Depois eu sei que é um absurdo. Uma coisa parecida, essa dúvida de se eu atropelei alguém ou não, não tem naquele livro antigo, O Menino que Não Parava de Lavar as Mãos? Tem um exemplo desses, não tem? Então, a Judith Rapaport foi uma mulher incrível. Ela lançou, ela foi a primeira pessoa que divulgou essa doença, que quando eu fui para os Estados Unidos, como eu estava falando, a gente só via os casos muito graves, porque as pessoas tinham muita vergonha, as pessoas se sentiam muito diferentes, não falavam dos seus sintomas, não sabiam que isso era problema, né? E ela, com esse livro que o Taki está lembrando aqui, que eu já até esqueci o nome, O Menino que Não Parava de Se Lavar, Lavar as mãos. Lavar das mãos, né? Ela deu visibilidade para algo que a gente não tinha. Mas ela conta lá nesse livro. Pois é, eu li esse livro quando lançou, naquela época. Eu lembro de um caso que tinha lá, que você também deve ter levado, que era um cara que tinha esse medo de atropelar. Então ele saía de carro, quando ele chegava em casa, ele achava que tinha atropelado. E ele verificava o carro se tinha algum sinal que ele podia ter alguém, podia ter batido em alguém. E um dia, a coisa chegou a tal ponto que ele tinha tanta convicção que ele podia ter feito mal para alguém, que ele resolveu ir na delegacia e falar: olha, estou aqui para me entregar, porque eu atropelei alguém, eu acho que eu atropelei alguém, vocês vão descobrir, por favor, vocês vão saber de alguma forma, mas eu estou aqui para me entregar, porque eu não aguento mais pensar sobre isso, e me sinto culpado de ter feito isso. É incrível, né? E fora o sofrimento, essas pessoas podem ficar 5, 6, 8, 10 horas, podem ocupar o seu dia com isso, não é? As pessoas ficam inutilizadas muitas vezes, não é? Sim, a gente tem um critério lá que a gente chama de
de doença, porque sintomas obsessivos, né, que são frequentes. 20% da população tem sintomas obsessivos, obsessivo-compulsivos, e, de alguma forma, é até adaptativo, né? Por exemplo, entre pesquisadores, médicos, certas profissões, ser um pouco obsessivo é saudável, porque, em alguma forma, talvez você verifica mais e comete menos erros, né? Um cirurgião que limpa mais a mão também, né, que tem um cuidado maior com a asepsia, Isso. também é interessante, né? Então, tem vantagens adaptativas em ter sintomas obsessivo-compulsivos. 20% da população tem esse sintoma de uma forma mais significativa, mas a gente não chama de doença porque não traz um sofrimento significativo, nem toma tempo significativo. O tempo que a gente falava, se chamasse significativo, é mais de 1 hora, por exemplo. Tá. Então, mas mais do que o tempo, é o quanto me traz sofrimento, quanto me traz desconforto e me atrapalha a minha vida, né? Mas a gente tem um projeto de neurocirurgia, né? Então eu vi pacientes que passavam o dia inteiro fazendo rituais. Mas não é o comum. O comum é as pessoas passarem 1 hora e meia, 2 horas, juntando todos os tempos perdidos, não só no ritual, juntando o dia inteiro, tudo. Vai dar 1 hora, mas isso já é muito desconfortável, já é 1 hora do dia jogada fora, né? No passado, eles diziam que o toque era raro. Hoje eu estava vendo estatísticas, 2%, talvez, gira em torno disso. Você não quer contar se isso é uma doença mais de criança, de adulto, de homem, de mulher? Quando é que começa? Qual é a epidemiologia disso? Tá. Então, esse número meio mágico é 2 a 3% na maior parte dos estudos mundiais, mas você sabe que a nossa colega, lá no Instituto de Psiquiatria, a Laura Helena, ela fez um estudo, a Megacity, ela fez um estudo na cidade de São Paulo e encontrou 7%, tá? Então, Nossa! em áreas urbanas, talvez seja maior, mas ela encontrou isso aqui. Então, talvez esses números ainda sejam mais relevantes do que a gente imagina. Mas é um transtorno que, caracteristicamente, pode começar na infância e a gente fala que tem uma curva bimodal. Uma parte das pessoas, porque ele, como a gente está falando, ele é heterogêneo, tem vários tipos de toque. A gente chama toque, é um conceito arbitrário que nós usamos em medicina e psiquiatria, para nos ajudar a estabelecer um diagnóstico e um prognóstico e uma proposta terapêutica, né? Mas talvez tenham vários tipos de toque. Então eu falo em toques. Então tem um tipo de toque que começa mais cedo, começa na infância. Esse corresponde mais ou menos 1/3, vamos dizer assim, começa antes dos 10 anos. Mais 1/3 começa entre os 10 e os 18 e outro 1/3 começa depois dos 18. Esses que começam mais cedo são, em geral, mais homens. Embora tenha discussão sobre isso, tá? Mas na literatura, se for ler, mais frequentemente são homens. E aqueles que começam mais tarde, depois dos 18, são, em geral, mais mulheres. Mas se você juntar todo mundo, é mais ou menos equitativo o número de homens e mulheres com toque. Se pegar um idoso que nunca teve toque, começa a ter sintomas de toque, você tem que olhar para o cérebro dele? Sim, eu acho que um idoso que nunca teve... Eu já vi pacientes com idosos que tinham toque. Depois eu fui estudar melhor. Na verdade, ele tinha sintomas que nunca incomodaram, mas ficaram problemáticos na terceira idade, vamos dizer assim. Mas se uma pessoa nunca teve sintoma nenhum, chegar para mim e tivesse sintoma obsessivo importante, trazendo limitações, eu vou investigar outras causas orgânicas. Então, não vai escapar de uma ressonância e uma avaliação neurológica bem feita. A gente tem um tipo de sintoma que antigamente a gente falava que era um tipo de sintoma do toque, hoje a gente não fala mais, que é o acumular, aquela transtorno de acumulação. São pessoas que acumulam muitos objetos, ele tem dificuldade de jogar fora, ele acha que aquele objeto vai ser útil em algum momento da vida dele, ou ele se apega afetivamente. A gente chama isso de transtorno de acumulação. Antes a gente falava que isso era um tipo de sintoma de toque. Hoje virou um transtorno à parte, embora a concomitância entre os dois é muito comum. Um idoso que chega com... Alguns idosos que desenvolvem transtorno de acumulação nessa fase da vida, muitas vezes está associado com alguns tipos de quadros demenciais. É o que eles chamam de síndrome de Diógenes, não é? Pode ser demência, pode ser toque, não é isso? Exatamente. Você estudou muito, umas coisas que eu lembro, quando você estudou lúpus, você estudou também muitas crianças com infecção estreptocócica, que tinham febre reumática, tinham tique, depois tem toque. Conta para as pessoas os estudos que você andou fazendo e como é que é essa história. Então,
Havia na literatura algumas pessoas que mencionaram a associação entre febre reumática e transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando a gente tinha... então, febre reumática, só para vocês lembrarem, é uma complicação de uma infecção estreptocócica. Uma manifestação tardia que acontece em algumas pessoas que têm infecção de garganta e certas cepas de estreptococcus, né? Que depois de um certo tempo elas desenvolvem dor nas articulações e, às vezes, problemas sistêmicos, renais, também, frequentemente, problemas no coração, né? Tem provoca uma insuficiência na válvula mitral. E se acredita que podiam impactar no cérebro, porque também tem uma manifestação na febre reumática que chama Coreia de Sydenham, várias alterações motoras muito significativas, e que seria, então, a manifestação da febre reumática no sistema nervoso central. E daí se suspeitou, será que não tem outros problemas, como transtornos psiquiátricos? E daí o TOC foi aquele que foi o primeiro a ser investigado, e nós investigamos e vimos que quem tinha coreia ou não, quem tinha febre reumática com ou sem coreia, havia uma incidência maior de transtorno obsessivo compulsivo. E daí depois a gente foi ver que tinha tics também, tem um tipo de TOC que está associado com tics, que estava associado com a febre reumática. Então a gente começou a estudar isso, e depois, como a febre reumática foi meio que erradicada com os tratamentos precoces com antibiótico na infância, se viu que tem algumas pessoas que o TOC pode ser desencadeado por uma infecção estreptocócica. Mas isso é uma minoria, viu, Taki? São muito poucos. Mas geralmente começa na infância. Tem até um nome hoje para isso, que seria transtornos neuropsiquiátricos associados à doença autoimune pediátrica, né? PANDAS. Se acreditava que esses pacientes podiam receber tratamentos voltados para alterações imunológicas, né? Tratamentos autoimunes. Mas eu tenho que te falar que isso não pegou. É uma hipótese, deve ser mais um fator de risco para a doença, mais um fator que contribui para você desenvolver essa doença, mas a gente ainda não encontrou um mecanismo claro, imunológico, e um tratamento para essa alteração imunológica. Mas em psiquiatria, né, tá, que hoje a ideia de que os transtornos mentais, alguns grupos deles são secundários a alterações inflamatórias, imunológicas, é válido. Cada vez mais a gente está tendo novas perspectivas de tratamento nessa área, mas ainda é uma área que eu diria no TOC de investigação. Você já tocou nesse ponto, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho, porque hoje TOC, bipolar, o cara é esquizo, virou linguagem corriqueira, né? E tem gente que tem essa coisa da rigidez, do perfeccionismo, que até é bom, o cara chega lá em cima, né? Eu me lembro, quando eu dou aula para os alunos, eu falo daquele exemplo do Dona Flor e seus dois maridos, que a Sônia Braga casou com o Mauro Mendonça. Ele dizia assim, um lugar para cada coisa em seu lugar. E ele fazia tudo rigidamente. Então, existe uma diferença entre TOC e um cara que tem uma personalidade mais perfeccionista, não existe? Existe. Mas existe também uma grande sobreposição entre os dois, né? Então, está chamando aqui a atenção para o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. São pessoas muito inflexíveis, detalhistas, apegadas a valores morais e são inegociáveis. Essas pessoas, interessantemente, também acumulam mais, são muito difíceis de gastarem, são muito pão duras com seus recursos financeiros. Elas sacrificam qualquer atividade de lazer para trabalhar e fazer coisas produtivas, né? E tem essa visão que o Taki falou, essa rigidez, essa impermeabilidade, inflexibilidade, né? Então, quem tem transtorno personalidade obsessivo-compulsivo pode ter mais sintoma obsessivo-compulsivo, TOC, esse transtorno de acumulação que eu falei, mas a gente, vamos dizer, seriam indivíduos, seria algo à parte, como o Taki falou, não é a mesma coisa, embora tenha essa sobreposição. Na minha experiência, como o Taki falou, muitas dessas pessoas são muito bem-sucedidas, essas características estão associadas a certas vantagens adaptativas também, profissionais, muitas vezes, dependendo do tipo. Eu tive um juiz uma vez
que era implacável, né, nas suas características. E foi muito difícil, eles não veem necessidade de tratamento, né, Taki? E são caras que a conexão afetiva, eles têm uma necessidade de se conectar com o outro, né? Os sentimentos de empatia, compaixão, são mais difíceis para essas pessoas. É muito difícil convencê-las de receber algum tipo de ajuda e muito mais difícil ainda conseguir que essa ajuda possa ser transformadora. Mas Tem faz parte. aqueles sargentos que de vez em quando tem filme na Segunda Guerra Mundial, que o cara faz o recruta comer lama, fazer isso, fazer aquilo, ele é todo assim, e ele acha que ele está fazendo bem para o outro. Então, muitas vezes, os caras que têm uma personalidade assim obsessiva são muito cruéis com as pessoas, não são? Sim, porque eu acho que tem essa dificuldade de compaixão pelo outro, tá? Se colocar no lugar do outro, a empatia dessas pessoas é muito difícil. E eles são tão apegados aos seus valores morais, né? Eles acreditam tanto naquilo que, como você falou, ele acredita que pode estar fazendo bom para o outro, né? Talvez nem tanto pela dificuldade de empatia, mas do apego às suas convicções, Aham. né? O toque, muitas vezes, não vem sozinho. Eu que vejo muito paciente com depressão, com anorexia, o toque vem com outras doenças psiquiátricas. Há um tempo atrás, eu não acompanho a literatura, falava de toque e esquizofrenia também. Quer dizer, o toque pode vir com outras doenças psiquiátricas? Como é que é isso? Então, as amostras clínicas, né, Tagas, que a gente estuda, 90% de quem tem toque tem mais algum transtorno. Quer dizer, só Ah, 10% tem o que a gente chama de toque puro. Então, toque ah, puro é uma raridade, né? E eu acho que para os teus seguidores aqui é importante a gente dizer que esses nomes que nós damos são muito arbitrários, né? Então, a gente, talvez a vulnerabilidade para o transtorno mental seja menos variável do que a gente pensa. A gente tem uma vulnerabilidade para várias possibilidades de a gente expressar o transtorno mental, né? Então, por isso que eles muitas vezes aparecem assim em conjunto. Então, toque ansiedade, toque depressão é o mais comum. Então, 90% tem algum tipo de transtorno ah. mental. E essa associação com ansiedade é a mais comum e com depressão em seguida. Ansiedade, aqui eu estou falando transtorno de ansiedade generalizada. Então, aquelas pessoas que lidam muito mal com incerteza. Então, a incerteza pode estar associada ao toque também, né? Ele tem necessidade de ter certeza que ele trancou a porta, mas ele tolera também muito poucas incertezas de ter pago uma conta ou não, incertezas de que alguma coisa não, pode acontecer de uma forma que ele não tinha previsto. Ele antecipa e sofre com antecipação e muitas vezes tem um contínuo com as obsessões. Então, ter preocupações no dia a dia e dificuldade de lidar com incertezas é muito comum em quem tem toque e vice-versa. Depressão também. Pacientes com toque frequentemente têm quadros depressivos. Muitos pacientes graves, às vezes a gente estuda pacientes muito graves, né? E às vezes você pergunta sobre a depressão dele. Muitas vezes eu vejo que a depressão é muito resultado, vamos dizer, é muito associada ao prejuízo que esses indivíduos têm com o toque. Então a gente fala que eu chamo isso de depressão secundária. Daí para eu separar, eu pergunto para o paciente: se você melhorasse o toque, a depressão ia embora? E muitas vezes eles falam sim. Se eu melhorasse o toque, eu não teria depressão. Mas há aqueles que a depressão é totalmente independente, tem curso independente. Então a gente fala que são uma comorbidade genuína, né? No caso da esquizofrenia, você sabe que o toque antes da esquizofrenia, a gente fala da síndrome de Tourette, né? Uhum. Síndrome de Tourette é aquela pessoa que tem tiques, né? O tique mais comum é o piscar de olhos. São tiques motores. Síndrome de Tourette é uma síndrome caracterizada por tiques motores e tiques vocais. Tá, que estou falando muito rápido? Não, tá ótimo. Tá ótimo. É o meu jeito de falar quando eu estou Ó, espontâneo. peraí. Eu tenho Vamos que ver se pensar. alguém. Ó, eu vou ligar os comentários. Se alguém disser assim, tá falando muito rápido, aí eu te conto. Mas até Tá. agora só tem elogio aqui. Então tá bom. Então, mas eu peço desculpas. E eu começo a tagarolar com o TAG Tá representa aqui tranquilo todas aí. as. Tá tranquilo. Tá. Então, a síndrome de Tourette é uma síndrome caracterizada por tiques vocais e motores. Tiques vocais, o mais comum é o pigarrear. E o motor, o mais comum é piscar de olhos. Eu comecei a estudar toque por causa dessa associação.
Tinha um professor na Yale, que é o James Lackman, e o David Post, que eu conheci depois, que eles tinham um paper, tá? Que eles publicaram no New England, um paper que eles mostraram o seguinte: olha, filho de quem tem tique tem mais toque. Tem mais filho que quem tem tique tem mais tique, mas tem também mais toque. Eles mostraram que do ponto de vista genética tinha uma relação entre toque e tique. Então tem um subgrupo de toque que está geneticamente ligado a quem tem tique. Então acontece com uma maior frequência. Daí você vê que eles têm maior. Quem tem tique tem mais gente que tem toque na família e vice-versa. Geralmente quem tem toque é mais mulher, quem tem tique é mais homem. Tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista pessoal. Quem tem tique tem mais toque com frequência também na sua própria curso da doença. Então a gente vê uma doença que tem um fenótipo que se manifesta de diferentes formas, com tiques, com toque ou com os dois. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que foi descoberto para a síndrome de Tourette, mas recentemente ficou claro que vale para a esquizofrenia. Tem um tipo de paciente com esquizofrenia que tem mais toque, geralmente também tem mais tique, e tem um tipo de paciente com toque que tem mais esquizofrenia, e nas famílias deles ocorre o mesmo. Então, esses pacientes são os pacientes que merecem muito a nossa atenção. São pacientes que têm um curso grave, geralmente começa com toque, ele começa com sintomas obsessivos e chega na adolescência ou antes, aparecem os sintomas psicóticos. E depois tem uma dança dos sintomas, então ele pode ter uma necessidade de lavar a mão e contaminação e ter críticas sobre isso na adolescência. Quando ele entra no quadro psicótico, aquilo tem um significado todo especial, ele acredita fielmente, aí não tem aquele insight parcial, aquilo faz parte, ele acredita que tem um complô, alguém que cria toda uma ideia delirante em torno disso, né? E esses pacientes são os pacientes que a gente tem que tratar com o maior cuidado. Geralmente a gente trata com os transtornos com os antipsicóticos e com as drogas que a gente usa para o toque, que são inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né? Euridice, falando desse jeito, você começa talvez a dizer para as pessoas que as nossas categorias diagnósticas são meio fluidas, porque uma se superpõe à outra, o cara tem esquizo e toque, depressão e toque. Então, talvez o nosso momento científico ainda não seja de classificar exatamente todo. Tem muita coisa para descobrir ainda, para fazer a classificação adequada? Sim, concordo com você, Taki. As nossas classificações estão aí para nos ajudar a estabelecer propostas terapêuticas e dar uma ideia de prognóstico para a família. Mas elas são arbitrárias e são, vamos dizer, limitadas. Elas foram desenvolvidas para aumentar a confiabilidade entre nós, então a gente consegue, quando eu falo toque e esquizofrenia, o TAC entende e vice-versa, mas elas têm pouca validade. Então, a gente tem um estudo, por exemplo, TAC, que a gente chamou de fator P. Dessa coorte, a gente mostrou que existe um fator, como tem um fator G de inteligência, o fator P é um fator de psicopatologia, ou seja, existe uma carga genética que se transmite de uma geração para outra que torna as pessoas mais predispostas para desenvolver vários transtornos, não um só, mas vários transtornos psiquiátricos. E esses transtornos geralmente vão ter diferentes perfis, né, diferentes expressões clínicas, baseado com fatores de risco que são as experiências que esse indivíduo vai ter durante a vida. Mas a vulnerabilidade genética seria comum. Euri, você está, bom, como sempre, brilhante, e você está falando algo que de vez em quando aparecem uns caras aqui, dizendo, não, vocês psiquiatras ficam falando de organicidade, de genética. Eu acho que você pode responder isso, então. Genética nos transtornos psiquiátricos, você está falando, é algo muito importante. Você está trabalhando com infância, adolescência, ao longo. Genética é algo muito importante para nós, para os transtornos psiquiátricos? O genética é importante de diversas formas, né? Então, os nossos transtornos mentais são poligênicos, ou seja, você não tem um gene, você tem muitos genes para a doença mental e possivelmente você precisa de muitos genes, todos eles juntos, para que você tenha a expressão da doença mental. Hoje em dia está em voga uma ideia que se chama de score poligênico. Então, baseado em estudos que já foram feitos, você pode criar um score.
Então, existe um score para você ter toque, existe um score para você ter doença de Alzheimer, transtorno bipolar, tudo isso. Então, a gente pode... E esse score te dá uma probabilidade. Só que isso não garante que você vai ter a doença, ele te aumenta a chance. E esse fator, esse score, essa vulnerabilidade genética, vai precisar interagir com outros fatores de risco para você ter a expressão da doença. Agora, uma coisa que eu acho interessante, particularmente nós estamos falando de toque, né, Taki? É que eu vejo frequentemente, que às vezes você não consegue diferenciar o que é genética do que é familiar. Então a gente fala toque e doença familiar com componente genético. Por quê? Porque tem a experiência que você tem na tua relação familiar. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que tem um toque muito grave. Ela teve filho, o filhinho dela agora. Eu diria para você que com o filho dela, ele tem 50% dos genes dele vieram dela, ele tem mais chance de ter toque. Agora, quando ele começou a engatinhar e andar, toda vez que ele pisava, saía na rua com ela lavava e fazia ele se limpar, depois quando foi crescendo, toda vez que ele era exposto a um ambiente novo, né? Então, quer dizer, você tem uma predisposição e tem uma influência do ambiente familiar e de como ele é criado, né? Ela está dizendo para ele que isso é uma ameaça e ele está aliviando essa ameaça se limpando. Então, tem uma contribuição do convívio familiar. Então, você multiplica um pouco a chance do indivíduo desenvolver a doença em função desse tipo de influência, né? Mas essas coisas que a gente vai chamar, as pessoas conhecerem de epigenético, quer dizer, ela trata o menino desse jeito, isso também muda o DNA dele, não muda? Não muda o cérebro dele? Ele vai ajudar a expressar certos genes, né, de uma forma ou de outra, baseado com essa experiência, né? Então, essa experiência vai contribuir do ponto de vista epigenético, genético, e o epigenético tem a ver com essa experiência do ambiente, né? Seria o nome que a gente daria para essa experiência da relação entre eles, né? Tá aqui. Antes de eu te perguntar, Euri, sobre tratamento, você tem alguns trabalhos muito legais que vale a pena contar para as pessoas. Você tem dados interessantes sobre saúde mental pós-Covid e até com médicos residentes. Acabou de publicar, março de 24, eu estava dando uma olhada. Não é? O que você comandou um grande grupo aí para falar de saúde mental pós-Covid? Quer falar desse seu trabalho? Que é um trabalho lindo. O que você achou? O que você achou? Vou comentar um último que a gente não publicou ainda, que eu estava escrevendo essa semana. A gente pegou as pessoas, a gente fez nessa coorte que a gente estava falando para você, quando tinha dados da coorte antes e depois, a gente foi e fez um questionário no mês de março de 2019, quando começou... 20, acho que foi 20. 2020, março de 2020, quando começou a primeira onda, né? Naquela primeira onda. Então, a gente pode comparar as pessoas, naquele momento da primeira onda, a saúde mental daqueles com antes. A gente viu que a saúde mental, em geral, de forma geral, não piorou tanto como a gente imaginou. Mas para alguns subgrupos piorou muito. Então, na nossa coorte, essa coorte que o Taki perguntou e eu contei para vocês, que são 2.500 crianças, nessa coorte, a saúde mental, de forma geral, não melhorou na medida que a gente tinha, não piorou na medida que a gente tinha antes e depois. Mas aqueles que tinham pior nível de socioeconômico, aqueles que tiveram alguém na família ou ele mesmo que tiveram Covid, esses tiveram uma piora na saúde mental significativa. Outra coisa legal desse estudo que a gente fez, a gente tentou ver o impacto do Bolsa Família, aquele Bolsa emergencial do governo. E a gente viu que quem recebeu ajuda teve uma melhor bem-estar comparado com quem não recebeu ajuda do governo. Então, mostrando que o Bolsa Família, o Bolsa Emergencial, ele faz diferença na vida dessas pessoas mais humildes. Então, para mim, destacando que a Covid foi para uns de um jeito e foi para outros de outro jeito, e aqueles com pior nível socioeconômico foi pior. Outra coisa está aqui. Aqueles que tinham mais dificuldade de fazer o distanciamento também tiveram pior saúde mental e pior bem-estar. Quer dizer, distanciamento aí talvez seja ligado a também fatores socioeconômicos e outros
como doença, ter Covid na família ou ele mesmo ter tido Covid, né? Vou fazer um combo de perguntas, me permita. Crianças, por exemplo, que têm TDAH, ficar no computador esses 2 anos aí foi um gap enorme de aprendizado. E você está falando algo que a gente cada vez mais fala em psiquiatria: pobreza, falta de recurso, situação socioeconômica. É importante quando a gente fala de psiquiatria cada vez mais, não é? Tá aqui. E nessa coorte a gente tem muitos estudos interessantes, né? E essa possibilidade de fazer essa visão de longitudinal, né? Então, por exemplo, um outro estudo nosso dessa coorte, a gente foi ver relação com pobreza e doença mental, ok. Ah, Então a gente vai ver que as crianças que são de nível socioeconômico menor, elas vão ter ao longo da vida mais doença mental, ok. Não é nada de novo, como você falou, né, tá? Que a gente já sabe ver como isso é importante. Mas aí a gente tentou ver quais são os possíveis mecanismos, né? Que a doença mental, pobreza é uma coisa multifatorial, né? Tem a ver com a idade escolar da mãe, tem a ver com a alimentação precoce, tem a ver com saúde, né? Com cuidados de saúde, acesso a cuidados de saúde, acesso à alimentação adequada. Mas o que no nosso estudo foi mais relevante foi eventos estressantes ao longo da vida. Então, a pobreza provoca doença mental mediada por fatores estressantes ao longo da vida. Quando a gente foi estudar esses fatores estressantes ao longo da vida, a gente viu que maus tratos e ah. negligência eram os fatores mais relevantes, mediando a pobreza no seu efeito sobre a saúde mental ao longo da vida, né? Então, tá, até só para fazer um comentário, a gente tem um projeto que é uma intervenção em jovens, adolescentes, grávidas e solteiras. Por quê? Porque essas jovens são aquelas que têm maior risco de perpetrar esses maus tratos, negligência e, às vezes, abusos nos seus filhos. Então, a gente tem um projeto em que uma enfermeira acompanha cada uma delas, cada quinzenalmente e semanalmente no início, ajudando elas a olharem mais para si mesmo, cuidarem melhor do seu futuro profissional, cuidarem melhor das suas necessidades pessoais, da sua alimentação, da alimentação do seu neném, criar uma mentalização no espaço mental dela, do neném na sua mente, e depois que a criança nasce, ela aprende a estimular cognitivamente essa criança. A gente viu que essas crianças, em outros estudos também, elas chegam aos 2 anos e meio de idade com QI maior, acompanham melhor a escola, precisam menos de educação especial, vão chegar na adolescência com menos problemas de uso de drogas, vão ter melhor renda depois dos 20 e vão ter menos problemas legais depois disso, né? Então, por causa disso que se fala que as intervenções mais custo-efetivas são aquelas nos primeiros 1000 dias, são aquelas que mais trazem melhoria no capital humano de um país, né? Só É para lindo, dispersar um pouquinho. mas é lindo isso, né, Uri? Quer dizer, você sai da postura de só ficar observando o fenômeno para intervir, né? Quer dizer, é uma intervenção humanística maravilhosa esse trabalho, não é? É Lindo. muito legal. E tá que agora, com esse centro de pesquisa e inovação em saúde mental, que é o CISM, que a gente criou agora, a gente vai implementar essa intervenção em 2 cidades inteiras, Jaguariúna e Indaiatuba. E se der certo, a gente quer oferecer para o governo como uma proposta de saúde pública. Sensacional. Ó, eu queria agradecer, imagino que você também, ao Rodolfo Damiano, que fez todo esse negócio, né? Um menino bom, hein? Parabéns. O O Rodolfo, ó, Rodolfo é daqueles alunos, foi meu aluno de doutorado, tenho muito orgulho de ter sido orientador dele, mas é uma daquelas pessoas preciosas, né? Tem uma vontade de fazer coisas para transformar o nosso mundo. São um incentivo, uma inspiração para nós, né, Taco? você não usa muito o seu Instagram, mas é legal você falar o seu Instagram, porque as pessoas vão começar a querer te seguir. E o Instagram do Congresso, para as pessoas irem atrás, qual é? Ai, como eu gostaria do Do Rodolfo. Rodolfo? Peraí, vamos ver se ele está aí. O Ele Taque, bota. eu vi acho que é Congresso Clínica Psiquiátrica o nome, né? Será que É. Congresso Clínica Psiquiátrica ele não descobre? Ó, Mas tá aqui.
Eu realmente sou uma negação e não investi o suficiente no meu Instagram. Mas porque eu já estou tão disperso com tantas coisas, mas eu tenho receio de começar e daí não vou Sei. responder as pessoas, eu vou ficar em pauta com elas. Então, eu resolvi, não vou começar. Meu filho que fez o meu Instagram, eu hoje, quando você me pediu, eu fui lá descobrir onde é que estava o meu Instagram. E que bom que eu achei. Você já falou um pouquinho, o seu trabalho de março de 24 é fatores perinatais e neonatais que podem predispor a transtorno psiquiátrico em adolescentes. Você já falou, né, de maus tratos, negligência, é isso, né, esse trabalho? Isso. Tá. Negligência é incrível como a gente viu que maus tratos está mais associado à psicopatologia. Tá. Pessoas internalizantes, penalizantes. Agora, a negligência está ligado a dificuldades na função executiva. Então, a gente viu que função executiva é um precursor incrível para várias questões mentais, né? Está falando do TDAH, né? Essa capacidade de você estabelecer Metas, tarefas, né? metas, planejar, executar essas metas, essa memória de trabalho que está alterada nessas crianças, a gente vê que é um fator preditivo para vários problemas, não só TDAH, mas depois depressão e outros transtornos ao longo da vida. Yuri, fala de tratamento de toque que as pessoas querem saber. Então, Tem a questão da psicoterapia, tem cirúrgico, você já falou, tem farmacológico. Conta um pouco qual é o estado da arte, de como é que se trata a toque hoje. tá. Então, em primeiro lugar, talvez a gente, alguma pessoa que está nos assistindo tenha se identificado e falou, puxa, eu tenho toque, né? A primeira coisa que eu digo para qualquer um que ajuda muito no tratamento do toque é não aliviar. Então, a ideia é não aliviar. O pensamento vem, esse pensamento que não faz o menor sentido, traz desconforto, que, não sei, na verdade, acho que ele não traz conforto, ele vem junto com o desconforto. E, diante disso, a gente se engaja em comportamentos repetitivos, seja de alívio à lavagem das mãos, por exemplo, seja de evitar, por exemplo, estar no banheiro público porque eu vou poder me contaminar. Então, tanto evitar quanto lavar repetidamente é uma forma de aliviar. Está aliviando o medo de se contaminar. Então, a ideia é nunca aliviar. A ideia é, deixa o pensamento vir, tenta levar a atenção para outro lugar, mas não alivie. E Tá. nunca evite. Entra no banheiro público, vai sair de lá achando que contaminou, vai seguindo, vai se envolvendo com outras coisas, mas não alivie. Então, esse não aliviar, de alguma forma, está associado com o que a gente chama de habituação do nosso Isso. cérebro, né? Uhum. Ele vai acostumando com aquilo, quer dizer, o medo é uma forma de dar relevância para algo que não é importante. E o nosso cérebro está reconhecendo isso de uma forma não adequada. Quando você não faz nada, você tem o medo, você não faz nada, vem o desconforto, você não faz nada, e repete e não faz nada, o cérebro aprende que aquilo é bobagem e a gente Legal. acredita que tem alterações plásticas no nosso cérebro, né? Tem uma mudança neuronal acontecendo no nosso cérebro que está associado com melhora dos sintomas, né? Então, essa é a lição básica para todo mundo. Então, primeiro, aprender e ler sobre toque para aprender a reconhecer, né? Você viu que tem uma infinidade de tipos de sintomas. Antes de Que na prática... antes de você falar de tratamento, olha aqui a ajuda. A Beatriz Ravagnani, que você deve conhecer, Trabalha comigo, colocou mas aqui não... @congresso.clínica psiquiátrica. Então, @congresso.clínica psiquiátrica, que é biscoito fino, né, em termos de congresso, né? Que bom que a Bia está assistindo. Um beijo para a Bia. A Bia é a nossa primeira aluna, que é orientada pelo James Lackman da Yale. Chique, né? E eu tenho a honra de ser Chiquérrimo. orientador dela. Mas, E aí você ia falar de tratamento. Desculpe, te então, interrompi. isso que eu te falei é uma das bases de uma abordagem terapêutica que a gente chama terapia cognitivo-comportamental. Tá. A técnica básica é evitar fazer aquilo que alivia, que a gente chama de prevenção de sintomas, né? É não fazer aquilo que alivia, deixar o pensamento ver que ele passa, né? Aqueles que não têm pensamento, que a sensação é a mesma coisa, aguentar a sensação de sujeira e não lavar as mãos, não aliviar. E isso... Agora, tem muitas pessoas que não conseguem, né? Claro. É tão desconfortável que ela não consegue fazer isso. Daí a gente tem
remédios de primeira linha no toque, que são um tipo de antidepressivo chamado inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Então, eles são a fluoxetina, o Prozac, a cetralina, o Zoloft, a paroxetina, o Aropax, escitalopram, o Lexapro, citalopram ou Cipramil. Esses são os nomes originais, né? Tem uma gama enorme de nomes. Esses remédios são todos mais... E a fluvoxamina, que é o Luvox. Esses remédios são mais ou menos equiparáveis, né? São muito parecidos. A gente vai usar um ou outro baseado em efeitos colaterais, que as pessoas podem apresentar. Mas são geralmente tão eficazes entre si, e geralmente a gente usa em doses mais altas, né, de acordo com a tolerância do indivíduo, e por pelo menos 3 meses para dizer que aquele remédio não ajudou. Euri, me permita, às vezes chega um cara e diz assim, pô, o médico tal, que é um cara ótimo, tá dando anafranil, clomipramina, que é um remédio velho. Remédio não tem velho ou novo, né? Novo o cara compra iPhone 16, 17. O remédio ou funciona ou não funciona, não é? Clomipramina também é uma ótima droga, embora mais antiga, não é? Ainda bem que você está aqui para me ajudar, Taki. Então, tem os inibidores seletivos, que eu te falei para vocês, e tem os inibidores não seletivos, entre os quais a clomipramina. A clomipramina é uma droga muito boa. A gente não usa ela como primeira escolha, porque ela tem mais risco de efeitos colaterais, boca seca, intestino preso, você tem que acompanhar o efeito no coração, mas ela é excelente e muito mais barata, né, Taki? Então, ela passa a ser a segunda escolha por causa dos seus efeitos colaterais, mas ela é uma das nossas grandes drogas no nosso arsenal terapêutico. E terapia, vale a pena botar o cara em psicanálise 10 anos para tratar toque? O homem dos lobos lá não melhorou nada, né? O que tem que fazer de psicoterapia com toque? Eu acho que tem psicanálise e psicanálise, né? Tem psicanalistas que sabem o que é toque, né? É importante, se o psicanalista não sabe o que é toque, e eu chego lá para ele e falo, olha, eu tenho um pensamento que vem na minha cabeça quando eu vejo uma menina, uma criancinha, e eu tenho um pensamento que eu tenho um desejo de fazer sexo com ela, né? Esse pensamento é claramente obsessivo, não tem nada a ver, ou tem um pensamento que eu sou homossexual. Para alguns indivíduos, claramente é um pensamento obsessivo, ele não tem nenhuma tendência homossexual, mas ele tem um pensamento que ele pode ser homossexual, isso o aterroriza. Hoje em dia, cada vez menos, porque a gente tem uma sociedade muito mais flexível né, e que valoriza as minorias, mas já, independente disso, para o indivíduo que não é homossexual e tem o pensamento de que ele é, pode ser uma tortura. Se o psicanalista não sabe, que não consegue diferenciar que isso é um pensamento obsessivo, ele vai tratar isso como se fosse algo fruto das vivências, da história desse indivíduo, vai ficar buscando no passado correlações, né? Então, esse cara, se esse psicanalista entender que não tem nada a ver o que ele está falando, ele vai reassegurar, ele vai chegar para ele e falar, não, você não tem nada de homossexual, você não vai ser homossexual. Ou para aquele que, o primeiro caso, você não tem nada, você nunca vai fazer nada contra nenhuma criança, você é uma pessoa muito conscienciosa. Então ele está fazendo um reasseguramento. O reasseguramento é um tipo de ritual, é uma compulsão. Então eu tenho um pensamento, eu te pergunto, você fala, não é nada, é bobagem, eu alivio. Então, nesse caso, eu estaria contribuindo para uma piora da evolução do paciente. Perfeito. Agora, os psicanalistas mais recentes estão cada vez mais preparados, né, Taki? Então, o cara ele sabe falar, isso aqui é toque. Então, o que eu falo para meus pacientes com toque que querem fazer psicoterapia de natureza psicodinâmica? Vai, tudo bem. Se conhecer melhor como indivíduo também é bom, mas lá você não vai falar de toque, porque se você falar de toque, vai ser reassegurado e isso não vai ser o caminho, né? Então, e tem um contínuo, né, Taki? Às vezes você conhecer melhor suas emoções, nomeá-las, pode ajudar você a separar o joio do trigo, e também pode te dar força para você enfrentar mais, pode ajudar você a aderir ao tratamento, né? Então, pode ser adequado uma combinação de tratamentos, mas a gente diz que o que nós temos evidência de que realmente melhora o sintoma do toque são as terapias cognitivo-comportamentais. Tá. Entre as terapias, né? Ó, eu aluguei você, que você tem sua esposa, seus filhos, já tem mais de 1 hora aqui.
Euri, antes da gente encerrar, e foi um show, viu? Teve aqui 80 pessoas no pico, depois dessa entrevista vai ter mais de 1000 e poucas pessoas assistindo. Que legal. Fala de novo, para encerrar, fantástico. Fala de novo do congresso que você está organizando. É para profissionais de saúde ou só para médicos? É para profissionais de saúde mental em geral. Saúde em geral, você tem razão. Acho que é o melhor termo. Puxa, esse congresso que vai acontecer de 11 a 13 de abril. Centro de Convenções e Bolsas. O TAC vai falar daqui a pouco o nosso Instagram. E nesse congresso a gente vai ter muito... A gente tem uma visão no Instituto de Psiquiatria, no Departamento de Psiquiatria, nós temos um compromisso de conviver com diferentes vertentes do conhecimento. A gente tem um esforço enorme de integrar diversas fontes de conhecimento. Então, desde a psicologia, a antropologia, a sociologia, todas as fontes de conhecimento das áreas humanas que fazem interface com a parte médica e da área médica também. Então, vai ter de tudo nesse congresso. Só para lembrar mais algo, estou lembrando aqui, nós vamos trazer o John Crystal, o cara que introduziu a cetamina na área médica. O primeiro paper com cetamina foi dele. Vocês sabem hoje que ela é usada na depressão, está na moda, está todo mundo interessado nisso. Ele vai falar sobre isso. Nós vamos ter mesas sobre isso mais profundamente. Nós vamos trazer o David Nutt, que é um cara da Inglaterra, especializado em psicodélicos. Vamos falar para que serve, como é que os psicodélicos, a psilocibina, por exemplo, age no nosso cérebro, o que tem de evidência, quais são as preocupações com segurança. Mesma coisa do canabidiol, que são essas áreas novas que nós temos hoje de tratamento em psiquiatria. Há também um especialista, o Craig, que é especialista em intervenções psicológicas do suicídio. Vai ser uma mesa redonda super legal. O Rodolfo Damiano aqui vai falar também sobre suicidalidade. Vamos falar também sobre transtornos alimentares, vamos falar de transtorno de atenção, vamos falar sobre transtornos psicóticos, vamos falar sobre toque e diversas, com um time nosso que nós temos lá, que é o Marcelo Rexer, a Roseli Chavit, o Marcelo Batistuso, falando sobre neurocircuitos no cérebro, como os transtornos mentais são anormalidades em neurocircuitos. E eles vão falar sobre como é que esses neurocircuitos estão alterados no toque e como intervenções podem agir nesses neurocircuitos. Então, vai ter muita coisa legal. O general Craig falando sobre estigma, né? Quem é melhor do que legal. Ele, né? Então @congresso.clínica psiquiátrica. É isso aí, tá aqui. Obrigado. Euri, obrigado, boa noite. Roubamos você da sua família, mas, cara, o que você fez é um serviço para a sociedade, né? Porque as pessoas se reconhecem, vão buscar ajuda. Super obrigado de novo, viu, Euri? Tá aqui, parabéns por você também estar prestando esse serviço incrível de informação para a sociedade. E parabéns para o seu público e seguidores por terem escolhido, né, alguém como você para guiá-los nesse caminho, né? Eu acho que ninguém melhor. E, olha, você como entrevistador, parabéns, você tá bom, viu? Você tá um craque. Abraço, boa noite. Um abraço para vocês. Tchauzão.